Pronto. Muito bem. Meninos e meninas, vamos lá. Só uma última coisa, Cris. Tem um usuário que está identificado como usuário do Zoom. Não tem como a gente saber depois quem é. Se você puder se identificar para que a gente possa renomeá-lo, ou puder renomear. Eu, eu acho que, bom, o ano passado, normalmente, o usuário do Zoom era Gisele. Gente, vocês estão vendo? Sim, Sim. sim. Sim? Muito bem. Então tá, vamos lá. Eu não sei se vocês viram, eu estava aqui vendo quem é que estava na aula para eu poder montar os grupos, né? Eu não sei se vocês viram, mas eu joguei 7 questões no grupo do WhatsApp. E aí, agora eu vou colocá-los em salas diferenciadas que vocês ficarão, ok? E aí vocês terão uns 10 minutinhos para vocês poderem conversar e responder essas questões, tudo bem? Então eu vou falar que, na verdade, eu pensei em preparar os grupos antes, mas o ano passado eu preparava os grupos, aí chegava na aula, tinha faltado gente, eu tinha que reorganizar tudo, então eu esperei ver quem é que estava aqui para poder organizar, tá bom? São 7 questões. Então, a questão um vai ficar com o Rogério, com a Maria, com a Adriana e a Gabriela. Então, Rogério, Maria, Adriana e Gabriela responderão a questão um. E aí eu vou colocar vocês numa sala, ok? Para vocês quatro conversarem. A 2, Aline, Amanda, Beatriz e Vanessa, certo? Aline, Amanda, Beatriz e Vanessa, questão número 2. A terceira é César, Gisele e Edneia. Ô César, a Gisele está junto com você ou ela está como usuária do jogo? Sou usuário, Cris, boa noite. César Ah, tá em você é outra. usuária. Então, peraí. Então, vamos fazer o seguinte: César, Yasmin e Edneia, ok? Já que vocês estão em celular diferente, vou colocar em grupo diferente, tá? Então, a questão 3, César, Yasmin e Edneia. 4, Franklin, Márcia. Agora tem que tirar alguém lá de cima, gente. Peraí. Que eu tinha feito com o usuário do Zoom. É, Gabriela, você sai da pergunta um e vem aqui para a pergunta 5. Não, pergunta 4, tá bom? Então, pergunta 4, Franklin, Márcia e Ô, Cris, Gabriela. Oi, quem que é a Maria, gente? Maria da Penha. Ela tá aí, ó. Ah, tá. Ah, Ah, não, que eu sim. achei que vai que errou meu nome, né? Aí eu tô Não, perguntando. você é Maíra, tô ligada. Vamos lá. Aí a pergunta 5, Maíra, Aaron e Val. Val é a Ô, Valdineide? Cris, Oi, o Aaron não tá mais fazendo o curso, ele saiu. ele saiu? Saiu. Jura? Pois é, pois é, menina. Nossa, Exatamente. depois a gente conversa sério sobre isso e eu ligo para ele para dar uns puxão de orelha nele, palhaçada. Vou nem comentar, hein? Então, tá vendo, gente? O Aaron não tá. Então, eu jogo quem para cá? Qual é o grupo que tá com 4? Qual que é a minha pergunta? Assim? Vanessa, você vai vir aqui para a questão 5, tá, Vanessa? Eu estou pegando Tá bom, 4 grupos, gente. tá Então, bom. vai ficar Maíra, Vanessa e Val, ok? Questão 5. A questão 6, Marcos, Vilma e Jussiana. Marcos e a Vilma estão juntos. A Vilma está aí com você, Marcos? Tá, sim, estamos aqui. Então, tá bom. Então, Marcos, Vilma e Jussiana. E a Qual é a questão questão? 6. Obrigado.
Nada. E a questão 7, Maurício, Michele e Shirley. Tem alguém que eu não chamei? Não, né? Então tá. Então vamos lá. Sala um, sala um. Rogério, Maria e Adriano. Ok. E muito bem. Sala 2. Sala 2. Adicionar. Na sala 2. Adicionar na sala 2. Ô, Sérgio, não estou conseguindo, não. Não? Não. Você é anfitriã? Caramba. Eu não posso fazer nada aqui, eu estou só como um aluno. Como é que eu coloco os alunos na sala? Porque eu tinha separado aqui os alunos, mas não estão indo. Você também não sabe fazer sala. Eu não sei porque eu nunca uso esse recurso. Peraí. Ah, peraí. Val, eu vou para a sala 5. Muito bem. A Adriana vai para a sala. A Adriana já está na sala 1. Muito bem. A Aline vai para a sala 2. Amanda, 2 também. E Beatriz, 2 também. César vai para 3. Edneia também. E Yasmin também para 3. Muito bem. Franklin vai para 4. Jussiana vai para 6. Gabriela vai para 4 também. Maíra vai para 5. Márcia para 4. Aí o Marcos vai para 6. Junto com a... Ah, o Marcos e a Vilma já estão juntos, né? No celular. Jussiana. Amanhã foi. Aí tem aqui. Maria vai para 1. Já tá. Maurício para 7. Nossa, demora para fazer isso aqui, hein? Michele, 7 também. Chile, 7. E Vanessa foi para. Eu mudei a Vanessa para 5. Eu fui para 5. Muito bem. Ainda faltou. Ai, viu, tá.
Então vamos lá. Adriana Maria Rogério. Sérgio, você vai acabar. Oi. Você vai acabar indo para a sala 1. Deixa eu te tirar daqui. Você não é para ir para nenhuma sala, mas você está aqui, na Não, sala 1. eu Ai, fico quietinho lá. Eu fico com o observador só. então, mas eu não consigo te tirar daqui. Mover, eu tenho que te mover para alguma sala, senão você vai para 1. Deixa que vá, não, eu não vou atrapalhar. Vou abrir a sala, gente. Vocês têm 10 minutos, ok? Para responder, para conversar entre vocês e responder as questões. E aí vocês terão 2 minutos, tá? Para responder aqui para todo mundo, tudo bem? Tudo bem, tia Cris. Muito bem. Ah, é, o usuário do Zoom é a Gisele. Oi, Cris. Gisele, eu coloquei você em que sala mesmo? Não sei, depois eu me perdi, Botou na sério mesmo. 3 junto comigo, né? A gente É. vai, pra não ficar o usuário do A gente Zoom, a gente faz vai ficar junto, pelo mesmo Cris. celular, é melhor. Tá bom. Tá. Tá, obrigada. Vou sair daqui. Tchau, Cris. Boa noite. Tchau. Professor, o meu caiu quando eu cliquei para ir para sala 4. Caiu? Quem tá falando? Cris, Gabriela. tira o compartilhamento da tela, daí você vê o povo. Gabriela, vai lá, vê se você consegue. Gabriela conseguiu? Ah, Sérgio, é só você não entrar na sala que você fica aqui. Pessoa atrapalhada. Não, eu fui convidado para ir na sala, daí eles têm ingressar agora ou não. Eu falei não, para não atrapalhar eles. E aqui, Pois é, rapaz. E eu tô aqui, ué, mas o Sérgio não é para ele ir para nenhuma sala, fiquei aqui. isso daqui eu Eu faço. caí aqui também, a gente caiu aqui também, ô Cris. Ah, Gabriela, a Val. Peraí, deixa eu voltar aqui. César, deixa eu te mandar para a sala 1 de novo. Foi? Você tinha mandado a sala 3, mas pode ir, manda pra salão então. Ai, não, peraí. É para 3? Calma aí. Eu tô pronto. César, foi? Foi. Hum, Falta a Val e a Gabriela. Gabriela ainda não foi. Não, deu problema. Ela acabou de falar que ela não voltou para cá. Ué, a sala 4 não está aparecendo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ué, por que a 4 não está aparecendo? Gabriela, você está aí? Eu acho que ela já foi. Está aparecendo aqui na grade. É, mas Ela ela e a está Val, aqui. as duas últimas. A Gabriela foi. Falta a Val. Val, diga alguma coisa aí, você está na aula? Valdineide? Eu acho que ela. Oi? Oi, você não conseguiu ir para a sala? Eu não tô entendendo essa dinâmica, gente. O que é que eu tenho que Põe lá que fazer? daí aparece ali para ela, Cris. Manda ela para alguma. É, você tem que ir para uma sala e lá você discute. Só que você já está na Tá, você sala. falou. Peraí, peraí. Clica aí que você aceita. Peraí. Veio uma mensagem para você falando para você
Entrar? Peraí, só um minutinho. Acho que eu tô meio perdida aqui, gente. Vem uma mensagem na sua tela falando para você entrar na sala. Eu acho que ela caiu. Acho que ela foi tentar entrar e caiu. Aparece aí na tela para você entrar, Val. Entrou. Pronto. Muito bem. Agora o tempo que eu consegui, que eu levei para conseguir colocar o povo aí, eu já não sei mais nem quanto tempo foi. Faz 5 minutos, né, que eles foram para a sala? Mais ou menos isso. Agora são 8h37. 42 eu chamo. Eu devia ter colocado o tempo. Por que que eu não... É uma pipoquinha, Sérgio? Não, obrigado. Pipoca e Guaraná. Ô, Sérgio, eu fui entrar na planilha, mas ela sumiu. Ah, eu andei ajustando ela. Eu vou lá verificar. Acho que eu tenho que compartilhar de novo. Hum, Deixa que eu reviso isso e te aviso, tá? tá. Mas tá tudo em ordem. É, a questão das faltas e dos questionários e das atribuições. Está tudo em ordem. Está tudo em dia. Vou revisar lá para você ter acesso, daí você aproveita e coloca a presença de hoje, então, para você ver se está funcionando. Tá bom. Eu estou justamente mexendo nela, tirando o Aron. Oi? Eu estou justamente mexendo aqui, tirando o Aron da planilha. Ele já tinha avisado que ele tinha desistido. Ele avisou para você? Ele gravou uma mensagem antes de entrar na última aula. Ele tinha mudado de casa, estava muito difícil dele conciliar as coisas e ele ia desistir. Eles são de fora, né? Ele é a mulher. Sim, mas ela continua fazendo o curso. Não, ela continua, mas ele desistiu. Hum. Oi, Aline. Já voltou? Oi, voltei.
Só você Voltei, eu voltou? queria. As meninas iam ver se dava certo, porque ninguém tava sabendo sair da sala. Aí eu falei, eu Não, vou lá, mas eu depois vou eu dar o volto pra tempo. falar. Eu vou até mandar uma mensagem Ah, aqui. Eu vou tá, dar o tempo e aí eu vou fechar as tá, salas. tá bom. Aí, Cris, a gente elencou aqui é, algumas coisas que a gente considera. Peraí. A gente Você vai pode ir nessa fazer linha junto com. mesmo? Peraí, você vai responder junto com o grupo. Peraí. Isso, com a Bia e com a Amanda. Mandei mensagem falando que eu já vou fechar a sala. Vocês nunca fizeram? Você nunca foi para outra sala, é isso? Já, mas geralmente eu não lembro de voltar. Eu lembro que encerravam a sala, eu acho, e Uhum. a gente voltava sozinho, né? Eu vou fechar as salas, aí vocês vão voltar. Ah, tá. Legal isso, né? Dá para fazer Uhum. umas dinâmicas. O povo conversa mais. Eu acho importante vocês conversarem, É, vocês trocarem ideia, falarem sobre o tema. sim. Vou avisar aqui. Ai, Cris, desculpa, eu caí. Por isso que eu voltei para a sala inicial. Não tem problema não, porque agora eu já estou fechando a sala, já está aí mostrando que em 60 segundos todas as salas serão fechadas. Tá. Ai, ai. Nossa, tô com uma dor aqui hoje. Rogério já voltou. E aí, tia Cris? E aí, filhão? Como você está? Tudo bem. Então, tá bom. Ó, todo mundo vai fechar, todo mundo vai sair, todo mundo vai sair agora. Falar isso. Bom, Boa E noite. vamos. Oi, Voltamos. todo mundo Estamos. voltando. Muito bem, muito bem, muito bem. Ô, Cris, fazer uma Oi. pergunta. Na sala 4 tinha quantos alunos? Ah, 3. Só teve 2 na sala, tá? A Eu não terceira consegui Foi. entrar porque caiu, professora, as duas vezes que você me mandou. Aí eu vim até pro computador, perdão, porque eu tava no celular. Quem é que tá falando, gente? Gabriela. Gabriela. Gabriela cabulou a aula, é isso? Não, eu Entendi. tava. Não, Quando aparecia ingressar na sala 4, toda vez que eu clicava em ingressar, caía a reunião inteira. Aí eu entrei de novo e falei. Aí caiu de novo. Eu falei, gente, não é possível, então eu vou pro computador. Aí eu liguei o computador e vim. Entendi. Entendi. Dona Gabriela cabulando aula, acho isso bonito. Não, pior que nem era, professora. Tudo bem. Você ajuda eles aí a responder, ok? Então Ok. vamos lá. Todo mundo já voltou, gente? Voltei. Sou da sala 1. Acho que a sala 1 tá Sim, inteira aqui. só a Vanessa que não tá, porque ela caiu Eu a voltei, internet. Ah, eu você voltou. voltei, Maíra. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Rogério, Maria e Adriana. A pergunta de vocês é:
O que devemos fazer para honrarmos os nossos pais? Cadê vocês? Vou até fechar aqui, vou parar para eu poder olhar para a cara de vocês. Que eu... Então tá, o que a gente conversou aí até nos minutos dados, né? Que até vem realmente a calhar com o texto que eu li hoje, né? Eu acho que acaba interligando tudo isso. Eu acho que o primeiro ponto ali é você respeitar, eu acho que tratar com consideração e reconhecer a autoridade e o papel deles nas nossas vidas, né? Não só o respeitar, mas eu acho que reconhecer a autoridade deles é importante. O obedecer, eu acho que enquanto estamos sobre a tutela, mas eu acho que voltando até um pouco ao texto, né? O obedecer, lembrando-se sempre das leis cristãs, vamos falar assim, né? Não seguir também em coisas erradas, vamos falar dessa maneira, né? Eu acho que ser grato, reconhecer os sacrifícios que eles fazem por nós, os cuidados que têm, tiveram, né? Eu acho que o amparar, eu acho que retribuir com dedicação isso, principalmente na velhice, nas dificuldades. E o principal, eu acho que também fechando, eu acho que agir com amor e indulgência. Eu acho que mesmo diante de falhas, manter compreensão, até mesmo a caridade em si em cima disso. Eu fecharia dessa maneira. Posso também comentar? Por favor, deve. A gente, como honrar pai e mãe, é a gente amar eles só pelo fato de termos nascido. E a gente sabe que falar dessa maneira é fácil em virtude de pais como tivemos, e a gente sabe que tem aquelas famílias que não tiveram pais tão amorosos, que falar amar é um verbo um pouco complicado de se dizer, mas pelo menos trabalhar a nossa gratidão sobre a imagem desses pais, e como o Rogério comentou, a gente prover quando eles necessitarem, né? A gente ter esse discernimento e perdoá-los, porque em todo momento, quando a gente se torna adulto, a gente descobre que os nossos pais não são mais heróis. Eu já tinha comentado isso na nossa reunião, e a gente aprender a olhar eles com empatia, com afeto, entendendo que eles também tiveram um processo de aprendizado deles e que eles não são perfeitos como nós também não somos perfeitos. E como podemos tirar uma lição de tudo isso, sempre considerando esse olhar cristão de perdoar as falhas, né? Já E deram os pedir 2 também minutos, perdão, gente. tá? É isso. Quer falar alguma coisa, Alguém? Maria? Mas tem que ser bem rapidinho. O que eles falaram, concordo com tudo isso. Você tem que respeitar e fazer por eles o que eles fez por você também, né? Muito bem, muito bem. Agora, a gente tem Aline, Amanda e Bia. Qual é a dívida que devemos a nossos pais? 2 minutos. Bom, a gente discutiu aqui, a gente estava falando sobre, a gente foi muito na mesma linha da resposta da primeira pergunta. Respeitar, amar, honrar, né? Eu acho que só ali no vídeo que vocês compartilharam do Divaldo até fala disso, né? Os seus pais, eles tinham a opção de interromper a sua vinda. E eles optaram por te ter, né? Por trazer a gente ao mundo. Então, isso, acima de tudo, é honrar eles por isso, né? Ter gratidão por eles, por estarmos aqui, tendo a oportunidade de melhorar, de crescer, enfim. Então, vocês acham que a dívida que vocês têm com os pais de vocês é o fato deles permitirem a reencarnação de vocês para vocês evoluírem? Isso?
Sim. Muito Isso. bem. Também, para complementar, eu acho que também assistir, né, aos nossos pais também durante a velhice, porque eles nos deram educação, nos ensinaram o que é amar, boa parte do nosso ensinamento moral foram eles que nos deram também, né? Nos ensinaram isso. Então, a gente precisa retribuir também de uma outra forma. Muito bem. Alguém quer complementar? Não? Ok. Ah, gente, eu vou fazer um apanhado geral no final, ok? Eu acho mais fácil do que eu falar em toda, porque eu falo demais, aí eu vou estender demais. Grupo 3: César, Yasmin e Edneia. E a Gi também foi, né? Entrei nesse aqui. O que nossos pais fizeram e fazem por nós? Bom, a gente debateu bastante, tem tanto desde a parte biológica, né, de ceder o corpo, permitir e, através disso, a vinda, a reencarnação. Também a parte de renúncia, afinidade ou não afinidade, resgate, e educação, tanto espiritual como também cultural, né? Então, tem essa parte espiritual do apoio, do ensino, da ajuda e a parte da renúncia e o resgate. Na verdade, a gente foi até um pouco além, né? A gente falou até do planejamento da vinda, né? Tipo, em algum momento, a reunião dos espíritos, né? Sem saber que éramos filhos, pais, enfim, devia saber ou não, enfim. Mas todo esse plano de vai você primeiro, depois eu vou, me encaixo lá na família, a gente vai seguir assim. Aí sim o conceito de geração, aceitação, renúncia, ensinamento, cultura até chegar no fato de sermos adultos e conscientes, né, de atitudes. Talvez isso. Aí, meninas, complementem, por favor. Mas só ficou faltando, na verdade, de tudo que a gente falou, do que eles continuam fazendo, né? Que a gente falou da questão, né, dos ensinamentos, né, morais e tudo mais, e que eles fizeram o que podiam com o que tinham, né? Com o que sabiam, passaram isso pra gente. Sendo bom ou ruim, eles ensinaram a gente, né? Então a gente continua tendo isso nos dias atuais, porque os nossos pais são nossa referência para quase tudo na vida, né? Boas e ruins, aquilo que você aprende a fazer que você replica e aquilo que você aprendeu que você não quer replicar. Então eu acho que é isso que eles continuam fazendo, eles são quase que um lembrete durante a nossa vida inteira, né? Eu acho que é isso. Não sei se a Edneia quer complementar mais alguma coisinha. Não, eu acho que vocês falaram tudo que a gente conversou, que é exatamente isso, porque o leque é muito grande, né? É praticamente tudo, né? Nossos pais fizeram tudo por nós, tanto desde lá, antes da reencarnação, até os nossos principais ensinamentos, né? A gente aprendeu tudo com eles, falando em tudo, né? Moralmente também, por mais que tenham sido alguns pais mais difíceis que outros, eles de alguma forma nos ensinaram até mesmo ao que não fazer, né? O que a gente não deve fazer, a gente também aprendeu vendo eles. Né, errando ou acertando, a gente aprendeu com eles, a gente aprendeu a andar, a falar, a se alimentar. Então, assim, é muito grande essa resposta, porque é tudo, né? A gente consegue Tem até, resumir em tudo. Muito bem. tem até um ponto contrário também, que nem tudo que eles ensinam a gente capta, né? Porque a gente também tem a nossa índole, né? Então, por mais que eles Do que não ensinem o caminho do fazer. bem, tem pessoas que seguem outro caminho, enfim. Então, Muito tem um bem. pouco do nosso DNA, nossa índole. Pessoal, eu vou começar a acelerar vocês, porque se vocês não falarem em 2 minutos, eu não consigo dar minha aula, hein? Vamos lá. Muito pouco, Cris, esse tempo aí, tem que ser Ah, mais. bonita! Mas você tem noção do tanto de coisa que eu ainda tenho para falar e para passar para vocês? Ô, Cris, amanhã é feriado, a gente pode virar à noite tendo aula, não tem Ah, problema. que ótimo, gente. Então, Tranquilo. se é assim, eu vou até meia-noite com vocês, e aí vocês não reclamem, hein, que estão cansados. Gisele e César, que trabalham lá no Magazine Luiza, vocês estão de folga amanhã? Ah, então vamos até meia-noite.
Então vamos lá. Franklin, é... Márcia Márcia e e Gabriela, Gabriela. ok? A A pergunta nossa é: qual a obrigação material que devemos ter para com nossos pais quando estiverem velhos? a gente estava conversando no grupo. O que que nós. Vou ser bem rápido, tá? E coloquei em tópicos: moradia, alimentação, vestimentas, auxílio médico, medicações. Fora o amor, carinho, paciência e dedicação. Tudo bem. Alguém quer complementar alguma coisa? Não? Muito bem. Oh, desculpe, o microfone estava desligado. Eu acho que isso é o básico. Eu acredito também que, tipo, um lazer, se você puder levar eles para uma Viajar. viagem, proporcionar isso, o básico seria isso. Investimento, uma moradia, saúde, né? Acompanhar eles ao médico, mas também proporcionar um lazer, né? Acho que é principalmente por eles estarem idosos, eu acho que é muito importante isso, essa carência que talvez eles tenham também. Muito bem. Muito bem. Gabriela, quer falar alguma coisa? Na verdade, eu vou até um pouco mais além, porque é uma coisa que é até o momento do desencarne, que não tem como parar antes. Por mais que queira, você tem essa gratidão eterna. Você tem que. É que aí eu vou me estender um pouco mais. Você tem que ter toda essa paciência devido a algumas doenças, a idade, conforme vai avançando. Lembrar que assim como eles nos deram amor, eles têm que receber também de volta. Mas aqui a Então, gente está toda a falando gratidão. material. Então, o material da gente proporcionar, mas eu acho que também entra a parte do estar presente. Sim, isso sim. Muito bem. Grupo 5. Maíra, Vanessa e Val. Como demonstramos a nossos pais o amor que lhes consagramos? A gente conversou lá no grupo e o meu ponto de vista é o seguinte: como eu sou filha de pais separados, eu consigo falar vendo os dois lados da coisa. A parte da minha mãe, que foi quem me criou, me cuidou, eu acho que a demonstração é literalmente devolver, amar, respeitar, cuidar, dar carinho, atenção, afeto e devolver tudo aquilo que ela tentar devolver, né? Que a gente não consegue. Com tudo aquilo que ela me deu. Agora, do lado do meu pai, para mim, a minha forma de mostrar o meu amor por ele é o respeito e é saber diferenciar. Porque, por exemplo, eu tenho mais 3 irmãos por parte de pai. Ele não foi um bom pai para mim, mas ele é um ótimo pai para meus irmãos. E ele não é uma má pessoa. Então eu sei separar que por algum motivo não deu certo para mim, mas deu muito certo para meus irmãos. Inclusive, eu também sempre vou estar disponível na velhice dele, quando ele precisar. Se ele quiser me ligar, eu atendo. Se ele quiser vir na minha casa, ele vem. Não é aquela coisa de, ai, meu pai não presta, isso, aquilo. Eu acho que desse lado da moeda, a melhor forma de consagrar o amor por ele é respeitando e estando lá quando e se for necessário. Isso daí foi a minha ideia da resposta. Aí eu não sei se as meninas vão querer complementar alguma coisa. Alguém quer complementar? Eu concordo com a Maíra. Acho que todas as questões que você trouxe, Cris, elas se conversam, né? Elas chegam num denominador comum aí. Eu concordo muito com a Maíra, e é isso. Eu acho que respeito também é uma forma de amor, né? Então, é isso, é devolver tudo que eles nos deram, né? Tempo de qualidade, eles tiveram, alguns pais, tempo de qualidade conosco, né? Para ensinar, ter paciência, e é isso que a gente tem que devolver para eles até o fim. Muito bem. Bom,
Cris? Oi, pode falar, Então, eu Pri. sou filha de um pai e de uma mãe que tiveram 10 filhos e assim, eles não tinham muito tempo de dar amor pra gente. Amor assim, aquela coisa de pegar no colo, beijar, abraçar, ficar falando eu te amo. Mas assim, a gente sabia que éramos muito amados pelas atitudes. Sempre se trabalharam muito na roça, o dia todo, a noite toda. E quando chegava em casa, o que eu entendia dessa frase amor, meu e a mãe juntava todos os 10 filhos num certo pontinho lá e ela ensinava a gente a rezar. E ela educava com coisas assim que você hoje fica sem entender. Ela falava que a gente não podia pegar do outro nem um palito de fósforo riscado. Aí eu dizia, mas por quê? Se já está riscado, não serve para nada. Porque não é seu. Então era aquela educação que hoje em dia é bem diferenciada, mas ela falava de uma forma que a gente nunca esquecia. E o amor era entendido na hora em que nós estávamos doentes, ela sempre estava presente, com esse cuidado todo. E eu acho que a retribuição disso tudo que eu tive para com os meus pais foi, mesmo morando longe, na hora em que eles estavam precisando muito, que foi na hora da doença, eu largava tudo aqui em São Paulo e ia para Natal, onde eles moravam. E fiz isso pela minha mãe até o último instante e fiz pelo meu pai. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E assim, acho que foi tudo muito perfeito, tanto do meu pai quanto da minha mãe, quanto da minha parte como filha. Eu acho que não devo nada para eles e muito menos eles para mim. É isso, meu resumo. E Muito bem. concordo com o que as meninas falaram também, de acordo com a vivência de cada um e o relacionamento de cada um com os seus. Obrigada. Exatamente. Muito bem. Grupo 6. Marcos, Vilma e Jussiana. Quais ensinamentos devem ser utilizados como regra de conduta para com os pais? Nós conversamos rapidamente e, primeiro, respeitar o que eles nos educou, o que eles trouxeram como educação, porque foi aquilo que eles aprenderam. Então, eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento com o entendimento que eles tinham, né? E aí, o que eu acho que é super importante, que achamos também, né, super importante é, quando você respeita seu pai e sua mãe, é como se você estivesse respeitando a Deus. E isso nos traz prosperidade. Então, resumidamente, foi isso que nós entendemos. Não sei se a Vilma quer complementar alguma coisa, ou os demais. A gente sabe que os pais eram mais ausentes, né, por essa questão da necessidade, o trabalhar e o que a gente tinha era isso, né? Era o amor, mas era a educação, era a comida na mesa. Isso é o que tinha na época, né? E era respeitar no sentido de o que eles nos dão é o nome, é a educação, né? Se eu te dou nome, se você é uma pessoa do bem, se você é um homem do bem, eles cumpriram com a missão deles de pais de antigamente. O maior medo do meu pai e da minha mãe é que eu fosse alguém que não trabalhasse, que eu fosse alguém ocioso, que eu me enveredasse para o crime. Então, assim, acho que esse é o respeito que a gente traz. Muito bem. Eu também queria falar um pouquinho. Eu acho assim, cada um teve sua vivência, né? Acho que levantar julgamentos e perdoar algumas coisas que você teve na infância, né? Por exemplo, o bater, né? Eu cresci apanhando muito, né? Mas assim, eu tive amor, mas assim, para o meu pai era a forma de educar. Né? Então, é o que ele podia dar. E o que eu e meu marido hoje nós fazemos o contrário, né? A gente não leva isso adiante. Então, nós preferimos educar nossos filhos conversando, colocando de castigo, tirando alguma coisa, do que o bater. Então, mas eu entendo hoje, mas lá atrás eu não entendia, que era a forma dele educar. Então, assim, levantar julgamentos, perdoar. E é isso que eu estava conversando com o Marcos. A gente prospera quando a gente entende essas coisas, né? Acho que a gente prospera em todos os sentidos, na felicidade, né? Todos os pilares da nossa vida. E cuidar deles na velhice, né? Cuidar, dar atenção, o que a Marcinha falou, né? Eles gostam muito de passear, né? Poder estar presente. Eu acho que são essas coisas também. Muito bem. Muito bem. E o último grupo, Maurício, Michele e Shirley. Estamos reunidos numa mesma família por acaso? Posso começar? Pode. Bom, a gente concluiu que depois que a gente começou a estudar, ficou muito mais lógico para todos nós
que nada é por acaso. Relatamos até as nossas experiências pessoais. Eu tive uma experiência muito é, nesse sentido de que meu pai, meu esposo, viemos de uma relação anterior em que éramos também, disputávamos uns aos outros. Meu filho, quando era mais novo, já falava, e a gente depois teve uma entidade que também veio conversar com a gente, falou que ele tinha vindo para nos unir, nos ajudar a resolver essa questão que já vinha de uma outra vida, e graças a Deus a gente conseguiu. Até brinquei que ele falava quando pequeno que tinha escolhido ficar com a gente, porque ele era nosso amigo. Aí eu ainda brinquei que eu uso isso até hoje. Toda vez que ele reclama, eu falo: olha, mas foi você que escolheu, você escolheu, então agora aguenta. Então nós concluímos que não viemos aqui por acaso. Temos as nossas dívidas que precisamos pagar, temos os nossos entendimentos que precisamos concluir, temos as nossas, até talvez, ambições ou desejos que trazemos de outras vidas para terminar aqui. Muito Terminar bem. ou não, né? Continuar aqui. Muito Não bem. sei se os Alguém colegas quer? querem complementar. Essa daqui foi inclusive um tema da aula passada, né? Até tem algumas frases aqui do Sérgio que não é por acaso, é reencontro para reparar. Inimigos de ontem se tornam familiares de hoje, né? São casos seríssimos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? E uma das coisas que muitas vezes tem que trabalhar é o amor e não o julgamento, né? Porque eu dei o exemplo da minha família onde cada um tem uma personalidade, o meu pai é uma pessoa fria, ele não, nunca foi de amor e carinho, meus irmãos, eu e eles também não tem, meus irmãos, a gente não tem aquela afinidade, se eu não procurar, procura, e com estudo eu consegui entender e compreender. Então, hoje eu não julgo, né, eles, e eu devo trazer algum ensinamento para eles, o amor que eles precisam, eles não tiveram, né? E é isso. Muito bem. Então vamos lá, gente. Eu queria falar aqui, né? Vocês falaram que as perguntas elas se conversam muito, até porque o tema não tem muito como fugir disso, né? Então, assim, o que devemos fazer para honrarmos nossos pais? Aí colocou, né? Respeito, consideração, reconhecer a autoridade, a gratidão, amparo, retribuir, agir com amor e indulgência, né? Inclusive com os maus pais, né? Então, aqui eles deram exemplos claros de como honrar pai e mãe, né? E aí a gente vai ver várias outras formas. Conforme vocês foram falando, a... Nossa, não lembro agora o nome dela. Ela falou que, acho que é a Jussiana, não lembro. Ela falou que os pais dela tinham 10 filhos, né? E Foi a Val. que a Val. Os pais dela tinham 10 filhos e que não conseguiam ficar. Mas como é que ela percebia isso? Né? Ela percebia através das atitudes, através dos gestos. E isso também fica muito claro para os nossos pais. Do mesmo jeito que nós éramos crianças e eles cuidaram de nós, hoje eles viraram crianças. Né? Então, eles precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso carinho, né? Essa coisa da falta de paciência, tem um videozinho que é, inclusive, o Eri Fontoura com outro ator, e aí ele tá num banco, né, num jardim com o filho, e fala assim, ele faz uma pergunta pro filho, eu não lembro qual é, e aí o filho fala assim, ele fala, o que é isso? Aí ele fala, é tal coisa. Aí passa, sei lá, uns 30 segundos, ele, o que é isso? O filho, tal coisa, pai. Aí passa uns pouquinho, o que é isso? Aí o filho vira assim, é tal coisa, pai, caramba, já não te falei, falei 3 vezes já, não sei o quê, né? Aí o pai fica quieto, aí o pai vira e fala assim, você lembra quando você tinha não sei quantos anos, que a gente viu um passarinho? Ah, eu lembro. E aí você me perguntou o nome do passarinho?
Aí você falou, sim, eu lembro, e o senhor me falou. Aí eu falei assim, pois é. Sabe quantas vezes você me perguntou qual era o nome do passarinho? E todas as vezes o pai respondeu. Porque criança tem isso, né? De chegar e falar assim: mãe, o que que é isso? Tal coisa. O que é isso? É tal coisa. Mas isso é o quê? É tal coisa. E aí a gente vai e repete. Quantas vezes, filho adolescente, quantas vezes a gente não repete a mesma coisa para ele? Exatamente a mesma coisa. E aí, quando chega a vez dos pais, a gente não tem paciência, né? Então, quantas vezes a gente questionou os nossos pais coisas que eles já tinham deixado muito claro, muito claras para gente, né? Mas ainda assim a gente questionou, a gente questionou, a gente questionou. E eles, mesmo com o saco lá na lua, eles falavam de novo, por causa disso, disso e disso. Você não pode, você tem que fazer a lição, você tem que estudar por causa disso, disso e disso. Você não pode pegar nada de ninguém por causa disso, disso e disso. Você não. Quantas vezes eles falaram a mesma coisa pra gente, né? E aí, quando tá na vez deles, a gente não tem paciência, né? Então, sim, a gente vai fazer, né, honrar os nossos pais através, sim, de todas essas ações, né? É mostrar, é fazer, não é falar, né? Não é isso, é atitude. É assim que a gente honra pai e mãe. Atitude, né? E aí, vindo com essa questão, né, até com a outra questão, o que que a gente tem que fazer materialmente para os nossos pais, que eles falaram moradia, lazer, alimentação, saúde, medicação. É exatamente isso. Além da gente dar carinho, atenção, amor, cuidado, paciência, 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 paciência e paciência, muitas vezes, porque quando eles ficam velhos, eles às vezes tiram a gente do sério, né, com algumas teimosias deles, de não querer ir no médico, de não querer tomar remédio, de não querer fazer tal coisa desse jeito, querer fazer do outro, né? Então, assim, a gente ainda precisa trabalhar com tudo isso. Até porque eles nos educaram. Então, a dívida que nós temos com eles é exatamente essa. Eles nos educaram como seres sociais e eles também nos educaram como espíritos. Não é à toa. Ah, mas foi um péssimo pai. Pois é, esse péssimo pai te ensinou a ser um pai melhor. Esse péssimo pai te trouxe resiliência. Esse péssimo pai fez com que você entendesse o que você não deve fazer. Ou esse péssimo pai fez você aprender a se proteger para não sofrer tanto com as ações dele, né? Então, fez com que a sua compreensão aumentasse, com que a sua resiliência aumentasse, porque Deus manda tudo de acordo com a nossa necessidade. Nem mais, nem menos. É sempre de acordo. E é justamente por isso que ninguém vem por acaso, né? A gente não vem por acaso, porque a gente tá. Ah, aquela família é o ó. É o ó. Não, mas tem mãe e tem pai que não devia ser mãe nem pai. Não cabe a nós. Não cabe a nós. A nós cabe a gratidão por eles terem permitido que nós estivéssemos aqui. Porque eles podiam ter abortado. Eles podiam. E eles não fizeram. Ah, mas depois eles abandonaram. Tudo bem. Eles te deram a oportunidade de que outra pessoa te educasse, que outra pessoa te amasse, que outra pessoa cuidasse de você, né? Eles te deram essa oportunidade, porque você podia não ter tido oportunidade nenhuma se eles tivessem abortado. Então, por mais que seja complicado, por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, né, a gente precisa entender que a gente passou pelo que a gente precisava passar, que as situações são necessárias para a nossa evolução e para o nosso crescimento. E justamente por nós estarmos no local certo, vivendo com as pessoas certas, trazendo para nós exatamente o que nós precisamos, é que nós devemos honrar os nossos pais, né? É, e aí, tem essa pergunta, né?
quais ensinamentos devem ser utilizados como regra de conduta para com os pais? Os nossos pais me ensinaram a, a ter empatia. Os nossos pais me ensinaram a ajudar o próximo. Os nossos pais não nos ensinaram a respeitar, a cuidar, a zelar. E eles nos ensinaram isso através do exemplo, nos alimentando, nos dando escola, roupa. Eles nos ensinaram através do exemplo. Então, esses ensinamentos, né, que devem servir como regra de conduta com eles, é a mesma coisa. A gente não pode simplesmente colocar o nosso pai num cômodo qualquer da nossa casa, porque por acaso ele te jogou num cômodo qualquer quando você era criança? Por acaso ele deu o que sobrou para você comer? Ou ele sempre trabalhou muito para que você pudesse ter uma boa alimentação, né? Por acaso o seu pai te usou como empregado? Se aproveitou de você? Não. Seu pai te ensinou suas obrigações. Você tinha lá suas obrigações de casa para fazer, mas ele não te escravizava. Ele não deixava tudo nas suas costas. Os pais dividiam essas responsabilidades e hoje está cheio de gente que tem filho para pai e mãe cuidar. Larga o idoso tendo que levar o filho. É assim, tem dificuldade de andar, sente muito mais cansaço, tem muito mais dificuldade, mas tem que levar a criança na escola, buscar a criança na escola, fazer mercado, limpar a casa, lavar roupa, passar, Faz dívida em nome do idoso. né? Então, isso é gratidão? Isso é honrar? Não, não é. Isso definitivamente não é. Então, gente, agora eu vou compartilhar aqui com vocês eu vou compartilhar aqui para eu literalmente começar a aula, né? Senão quer dizer, a aula a gente já começou, mas para a gente seguir em frente aqui, ok? Todo mundo vendo? Sim? Sim. Ok. Então vamos lá. Ah, quando a gente fala de honrar, a gente está falando de prestar honra e respeito a honrar os sábios, expressar glória e louvor, venerar, reverenciar, honrar pai e mãe, né? Então, eu achei bacana essa definição aqui, né? Essa coisa de louvar, de venerar, de reverenciar, né? De demonstrar respeito. E aí, essa outra explicação eu também achei bacana, né? Verbo transitivo, conferir honras a. Então, quando a gente honra nosso pai e a nossa mãe, a gente está conferindo a honra que eles merecem, né? Distinguir com amizade, com confiança, glorificar, enobrecer, respeitar, tratar alguém com atenções, obsequiar, né? Então, assim, fazer favores, cuidar, olhar, né? Ver a nobreza dessa pessoa, né? Então, tudo isso é o que a gente precisa fazer com relação aos nossos pais, né? Isso é honrar. E aí, Jesus já disse: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Isso já foi dito lá atrás, né? O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Ou seja, todo filho que não age com os pais da maneira como se espera, claro que aqui ele fala, né? Nesse provérbio na Bíblia, ele fala de roubar o pai e expulsar a mãe. Mas a gente sabe que tem uma série de coisas, né? Que na verdade é motivo de desonra, de vergonha e de desonra, né? Tem filhos que batem em pais, tem filhos que maltratam pais de várias formas, dando resto de comida, às vezes deixando sujo. O pai não consegue mais ir no banheiro sozinho, aquele velho fica com xixi, com cocô, né? O filho não vai lá, não limpa, abandona.
quantos filhos não levam o pai para o asilo e simplesmente desaparecem, e o asilo fica lá com o idoso, sem nem ter como pagar, né? Sem ninguém que pague. Ele faz o quê com aquele idoso, né? Então, isso tudo é motivo de desonra. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Kardec já diz isso no Evangelho, né? É unir ao amor atenção, respeito, submissão e condescendência, né? É a gente não ficar irritado, é a gente entender que cada um é de um jeito e a gente respeitar o jeito de cada um, né? Obrigação de cumprir com eles tudo que deve fazer ao seu próximo, porém com mais rigor. Gente, Jesus não veio aqui reunir, não veio aqui pegar todas as leis lá, né, os 10 mandamentos, mais as leis de Moisés, né, e resumiu tudo em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, você tem que tratar o teu próximo como você gostaria de ser tratado. Então, você não gostaria de ser tratado com desrespeito, com falta de educação, com grosseria, com violência, agressividade. Então, você não vai tratar o outro dessa forma porque você não quer ser tratado assim. Agora, com os pais isso não é elevado? Com os pais isso não é visto? Com os pais isso não é feito? Com os pais tem que ter mais rigor ainda nisso, porque eles te deram a vida. Eles te proporcionaram estar aqui, reencarnar, ter essa condição, né? Então, sim, você tem que fazer isso, né? Você tem obrigação de fazer tudo aquilo que é cobrado que se faça com o próximo, com seus pais, porque eles também são seus próximos, né? Só que com eles, mais ainda. E aquele que não fizer, vai cometer um crime. Porque, além de falta de caridade, ainda é uma ingratidão com quem fez de tudo por você. Ah, mas o meu pai não fez nada, minha mãe não fez nada. Não cabe a você. Porque os maus pais vão responder a Deus e não a nós. Aqueles pais que abandonaram, que não souberam cuidar, aqueles pais que não deram o melhor de si, muitas vezes porque eles não tinham condições de dar o melhor, ou porque eles eram doentes espiritualmente, eles ainda não entendiam a condição deles, né? Ou porque mas era egoísta, era isso, era aquilo. Ok, era tudo isso. Isso é o quê? Doença da alma. Eles eram doentes. Ah, mas abandonou, jogou no rio, jogou no mato, no lixo, na caçamba. Nossa, um desse devia morrer. Não, não devia, gente. Não devia. De novo, ele podia ter abortado a criança e não abortou. Ah, mas por que que ele entregou para adoção? Talvez a pessoa não tenha tido coragem. Covardia também é uma doença da alma. Eu posso não ter coragem o suficiente para ser mãe e para oferecer para os meus filhos exatamente o que eles precisam, assim como eu não assim como eu posso não ter coragem suficiente de entregá-los à adoção, porque eu não quero que ninguém me julgue. Então, estão errados? Estão. Mas quem somos nós para julgar? Porque a gente não sabe o que a gente fez lá atrás. A gente não sabe quais são as nossas mazelas reais, quais são as nossas, né? A gente não sabe. A gente não sabe. E se esse pai e se essa mãe não forem bons, eles vão responder. A justiça divina. Não é a gente que vai resolver isso. Não é a gente que vai fazer a justiça com as próprias mãos. Ok? Mesmo assim, os filhos devem. Peraí. Mesmo assim, os filhos devem aos pais respeito, ternura e gratidão pela oportunidade abençoada da reencarnação no lar que precisam para evoluir. Ah, mas, nossa, ele
se aproveitava da criança, colocava a criança para trabalhar, ou casos muito piores, né, de assédio, de, né, violência sexual, né? É claro que nós, enquanto mães, enquanto pais, enquanto seres humanos, não conseguimos entender isso. Mas essa pessoa também é doente. De novo. Ah, então é para a gente aceitar? Não, não é. Mas é para a gente entender que essa pessoa é doente. É para a gente entender que essas pessoas, elas também sofrem, do jeito delas. Não fica claro isso para a gente, que hoje a gente não faz mais isso, mas a gente não sabe se a gente já fez lá no passado. Ou de repente a gente não faz isso, mas faz outras coisas. Ou não fez isso, mas fez outras coisas. Né? Então não cabe a nós, não cabe a nós julgar, tá? Porque nós devemos pagar o mal com o bem e perdoar os erros alheios. Foi isso que Jesus nos ensinou. E se a gente já deve fazer isso com as outras pessoas, com o Pai, isso deve ser redobrado, redobrado, sem ficar censurando os pais. Ah, errou, ah, fez, ah, não foi um bom pai, ah, foi. A gente não está aqui para censurar ninguém. Até porque a gente passa pelo que a gente precisa passar, né? De novo, não é por acaso, a gente passa exatamente pelo que a gente precisa passar. Ok, gente? Tudo bem com relação a isso? Tudo bem. Agora eu vou para os slides, tem bastante slide, eu vou correr aqui. E se eu tiver muito rápido, alguém não entender, me avisa, ok? Então a gente vai para a próxima parte, né? Que é fora da caridade, não há salvação. Como a gente ia fazer essa atividade prática, eu coloquei poucos slides de honrar pai e mãe, até porque a gente já ia conversar sobre isso, durante as respostas, e aqui eu coloquei informação. Então, bora lá. Fora da caridade não é salvação. Caridade. O que é caridade? É doação voluntária de ajuda aos necessitados como um ato humanitário. Voltei. Caí, mas não me machuquei. Tem Deixa eu ver que se eu colocar para consigo. gravar de novo, Cris. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei por que por que isso fica tão instável aqui. Tá. A internet está aqui cheiona e fica caindo. Então, vamos lá. Peraí, gente. Vou colocar para gravar de novo. Já tá gravando, viu? Tá gravando. É que eu caí, mas vocês continuaram, então acho que continuou gravando. Deu recorde e stop aqui para nós. Aqui tá pausa ou stop. Quer dizer que tá gravando, tá gravando. Aqui para mim tá gravando. Agora está gravando. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo. Então vamos. Ai, filho. Todo mundo vendo? Não? Não. Ixi. Então deixa eu parar e colocar de novo. Agora foi? Foi, gente? Não, para mim não. Tá rodando, tá iniciando compartilhamento, mas não aparece nada. Que diacho. Não foi ainda? Foi. Ok. Agora sim. Então vamos lá. Caridade.
é a doação voluntária de ajuda aos necessitados, como um ato humanitário. Ou seja, eu faço isso por humanidade, não por outro motivo. Ok? Eu vou ajudar, eu vou doar coisas, eu vou doar sentimentos, eu vou doar ajuda de qualquer forma, tá? A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. E isso quem falou foi Emmanuel, tá? Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o orgulhoso, é a humildade. Então, a caridade, ela pode ser várias coisas. Ela não é uma coisa, não é uma situação, não é um ato. São todos esses atos. Materiais, emocionais, psicológicos, né? Eu posso ajudar de várias formas, ok? Caridade essencial, está lá no Vinha de Luz, né? No nosso livrinho aí de harmonização. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ou seja, caridade é ajudar. Mas como é que eu posso ajudar se eu não me modifiquei? Eu não consigo ajudar se eu não tiver feito em mim uma mudança para o bem, para o amor, né? Então tem que começar daqui de dentro para eu poder doar. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Eu não posso ajudar, eu não posso ensinar se eu sou uma pessoa egoísta. Eu não posso fazer algo que eu não burilei em mim, que eu não trabalhei em mim, tá? Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Não é caridade material ou só caridade material, né? É fazer a caridade com amor no coração, se modificando. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Ele já veio exemplificar, ele já veio nos dizer. Então, é isso que a gente tem que seguir, né? É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Eu posso fazer um monte de coisa externa, né? Mas se isso não for acompanhado de um sentimento real e verdadeiro, na hora da verdade, é a verdade que a gente vai ter, né? E qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus falava, né? Lá no livro dos Espíritos, a pergunta 886 é essa, né? Qual é? Qual é o verdadeiro sentido da palavra?
de acordo com Jesus. Para Jesus, caridade é benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e perdão das ofensas. Então, lembra que eu falei? A gente tem que tratar o próximo como a gente quer ser tratado. E com os nossos pais, isso tem que ser com mais rigor. Tem que ser mais ainda. Então, a gente tem que ter benevolência com todo mundo, com os nossos pais, mas ainda. A gente tem que ter indulgência com as falhas alheias, com os nossos pais, mais ainda. Porque na maioria das vezes eles erram querendo acertar, né? Perdão das ofensas com os nossos pais, mais ainda, né? Então a gente tem que aprender a perdoar. Isso é caridade. A benevolência, a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira porque é dada, quanto no ato em si. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. A indulgência, gente, vai ver o erro do outro e não vai ficar prestando atenção, a não ser que o erro do outro faça com que ela aprenda algo ou com que, através do erro do outro, outras pessoas também possam aprender. Né? Se não for para prestar um serviço, se não for para ensinar algo, se não for para ajudar alguém, não vale a pena ficar olhando para o erro do outro, né? E é isso que a indulgência faz. Ela não olha para o erro do outro, a não ser que seja para eu aprender algo. E o perdão é amar os vossos inimigos, perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Ante a Jesus, a caridade é antes a Jesus, a caridade é desconhecida. Então ninguém falava de caridade antes de Jesus. Com ele, a paisagem social experimenta decisivas alterações. Isso é um texto do livro Roteiro, tá? Do Chico Xavier. O mestre não se limita ao ensinar ao bem. Ele desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Ele não só fica ensinando como é, falando, ele veio aqui, ele encarnou entre nós, mesmo com todas as dificuldades para ele conseguir encarnar, ele veio, ele encarnou entre nós, para nos ensinar através do esforço dele. Ele veio exemplificar, ele veio dar o exemplo disso para nós, né? Cura os doentes na via pública sem cerimoniais e ajuda a milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Então, ele não precisava de nome, ele não precisava de rótulo, ele não precisava ser um pastor, ou um padre, ou não sei o quê, para poder fazer isso. Ele fazia sem se preocupar com o rótulo, sem se preocupar em fazer ritual, né? Culto externo. Ele não precisava disso. Ele vinha pelo simples fato de fazer. Ele amparava pelo simples fato de amparar, né? Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. Tudo bem até aqui, galera? Tudo. Sim, tudo. Ok. Então, sigamos. Atos de caridade. Aí, gente, a gente tem aqui a história do Cirilo Fragoso. Cirilo Fragoso era um homem muito rico aqui na Terra, só que ele não tinha ninguém, não tinha família, e quando ele percebeu que ele ia desencarnar, ele saiu correndo para fazer logo um testamento, e aí doou, aí deixou não sei quantos mil cruzeiros para caridade, não sei quantos mil cruzeiros para as crianças, não sei quantos mil cruzeiros para o Hospital do Câncer, não sei quantos mil cruzeiros, aí ele saiu doando um monte de dinheiro. Aí, quando ele chegou no céu, o nome dele não estava lá na listinha, né? Aí ele vira e fala para o anjo, mas como pode? Meu nome não está aí, eu doei, eu fiz, eu ajudei, eu aconteci, nananana.
Aí ele falou assim, então, por favor, mostra para mim, você tem como provar? Tenho. Aí ele puxa todos os papéis, o testamento. Olha, eu doei isso, doei isso, doei isso, doei tanto para tal caridade, tanto para tal caridade, tanto. Aí ele vai lá e elenca tudo que ele doou. Tudo o que ele doou. Aí o anjo vira e fala assim para ele: desculpa, aqui não é o seu lugar ainda. Ainda não é o seu lugar. Ele fala, mas toda essa caridade que eu fiz, não toda essa doação que eu fiz não é caridade? E aí ele fala que uma coisa é dar e outra coisa é deixar. E o que ele fez foi deixar. Fragoso, é preciso pensar segundo o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que dá com alegria, mas realmente você não deu. Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou. Deixou porque não podia trazer. Ou seja, ele teve a vida inteira para fazer caridade e ele não fez. Como ele não tinha para quem deixar o dinheiro, aí ele resolveu fazer grandes gestos de caridade. Mas por que que ele não fez? Ele até ajudou quando ele estava, assim, ele era um empresário, tinha muito dinheiro, ajudava entidades com dinheiro, mas ele nunca foi conhecer uma criança que ele doava algo. Ele nunca foi conhecer uma instituição, ele nunca doou nada de si. Ele doou o que sobrava, o que estava sobressalente, né? E aí, quando ele foi desencarnar, como ele não podia trazer, ele deixou. Ele não doou, ele deixou. Então é diferente você dar e você deixar. Uma coisa é você dar de coração. Essa historinha está no livro, num livro de historinhas, né, do Chico Xavier, Contos e Apólogos. Ok? E aí, é, no, nesse livro, ai, gente, o negócio não fica em cima. Nesse livro aqui, né, do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, linha 200, ele diz o seguinte: caridade que se expresse tão somente na seção do supérfluo pode facilmente induzir-nos à vaidade. Não é difícil dar o que retemos. No entanto, a virtude genuína pede a doação de nós mesmos, através do que temos e do que somos, que foi o que o Fragoso não fez, né? Aí aqui ele vai mostrando quantas pessoas doam de si. Quantas pessoas vão lá e doam de si? Então, o rapaz aqui cortando o cabelo do morador de rua, talvez ele não tenha dinheiro para fazer alguma coisa, mas ele sabe cortar cabelo, ele vai lá e corta. Os doutores da alegria, nos hospitais, levando um pouco de alegria para quem está desvalido. A pessoa tocando música perto do morador de rua, o outro ajudando o animal de rua, plantando uma planta, uma árvore, ajudando a natureza. Chico Xavier olhando com muito amor e carinho. Todas essas pessoas estão dando exemplos de doação de si mesmo, e não só do material. No livro Pão da Alma, ele diz o seguinte: caridade de fato não se restringe ao bolso. O dinheiro não seca as lágrimas da alma. O que dás de ti mesmo é dádiva sem preço. E outro textinho do nosso livro, chamado Servicinhos, que eu achei ótimo isso aqui. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, o silêncio ante o mal que não comporta. Um copo de água pura, quantas vezes vem uma pessoa da Sabesp, da Eletropaulo,
um lixeiro, tá andando na rua o dia inteiro, debaixo do sol. Aí você vê, você não oferece um copo d'água. Ah, se ele pedir, eu dou, mas ele não pediu. Mas talvez ele não peça, porque talvez ele escute muitos nãos. Então, quando você ouvir, você pode oferecer, né? A dádiva é espontânea, ainda que humilde. Não menospreze os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos congregam na experiência humana. Então, gente, esses servicinhos são extremamente importantes. Eu lembro que algumas pessoas, até anotei aqui, né, mas não vou citar os nomes, cada um sabe, algumas pessoas comentaram assim, a gente começou porque a gente quer trabalhar, porque a gente quer fazer trabalho voluntário, e várias pessoas falaram isso no primeiro dia. Aí, a gente já postou pelo menos umas 2 vezes no grupo trabalhos voluntários para o centro. Quantos não vou nem falar quantos. Algum de vocês aqui se candidatou para algum desses trabalhos? Algum de vocês foi fazer esses trabalhos? Silêncio total e absoluto. Eu fui. Você Eu foi? não me identifiquei com o trabalho. Oi? Eu fui, mas eu não me identifiquei com o trabalho. Entendi. Mas tem vários Mas trabalhos. fui. Isso já é um bom começo. Isso já é um bom É. começo. Mas tem vários trabalhos, gente. Por exemplo, o bazar do centro, hoje, é algo que praticamente sustenta o centro, né? O centro, sem o dinheiro do bazar, ele ficaria, assim, numa situação bem delicada. Uma boa parte, do trabalho de caridade que é feito é bancado pelo bazar. O bazar ele fica aberto de segunda a sexta, da 1 até às 5 e depois das 6 até às 8. Ah, mas eu não posso ficar esse tempo todo. Quanto tempo você pode ficar? Porque se cada um for e ficar 2 horas, eles sempre vão ter pessoas para trabalhar no bazar. A Vânia, ela tem que receber as doações, ela tem que separar as doações, ela tem que colocar preço, precificar, porque é tudo 5 ou 12 reais, mas tem algumas peças que não dá para vender nesse valor. E ela precisa precificar, ela precisa pesquisar, né? Antigamente, ela até mandava consertar as coisas para poder vender. Hoje em dia já não dá mais, porque o volume de doação que se recebe é muito grande. Então, ela precisa, para ela conseguir fazer tudo isso, ela precisa de pessoas lá no bazar para ela poder fazer. A biblioteca, você pode ir lá trabalhar 2 horinhas. Eu trabalhava no bazar, eu falava, olha, eu só posso de sexta das 6 às 8. Tá ótimo, Cris, venha de sexta-feira das 6 às 8. Eu não podia nem ficar até às 8. 7h30 ela já me mandava embora porque eu tinha aula na sexta às 8. Ela falava, você tem que ir para aula, vai embora, vai embora, vai embora. Mas é necessário, precisa de ajuda, precisa de voluntariado, né? E a gente não vai lá se voluntariar. Sábado tem um trabalho lindíssimo. Você precisa ficar o tempo todo? Não necessariamente. Domingo tem um trabalho fantástico, né? Então, e às vezes tem tantas coisas simples também que a gente pode fazer e a gente não dá atenção para esses servicinhos, né? O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Kardec já nos disse isso, né? Então, que a gente entenda que se os nossos vícios vêm do egoísmo, as nossas virtudes, todas, vêm através da caridade. Sem a caridade, a gente não adquire virtude, gente. É situação sine qua non, a caridade, tá? Pelas bênçãos mais nobres da terra, Deus, em sua infinita bondade, protege o homem, mas pela caridade, que é a bênção do divino amor, o homem eleva-se para Deus. Deus vai sempre nos proteger, mas a gente vai se aproximar dele através da caridade.
A caridade é a luz fulgurante que se aninha no âmago dos corações daqueles que são os verdadeiros discípulos do Mestre. A gente sabe quem são os discípulos. Aliás, ele dizia: vocês conhecerão meus discípulos por eles muito se amarem. Isso, os apóstolos, né? Mas isso serve para todos nós que ainda somos discípulos dele. Somente pela caridade poderemos redimir as nossas almas ergastuladas na terra. Só essa virtude sacrossanta, anjo puríssimo do amor, será o nosso guia verdadeiro, iluminando a estrada do bem que devemos trilhar. Só ela nos fará sentir a felicidade sem mescla. E aí, lá no Evangelho, ele diz: para ser proveitosa, a fé deve ser ativa. Fé sem obras é morta. Para a fé não ser morta, ela precisa de obras, ou seja, caridade. Não pode entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, a caridade. Aqui é um videozinho bem bacaninha, vamos dar uma olhada. Boa. E na sua vida? Na sua? Qual o seu maior desejo? Né? Então, assim, muito bacana porque ele recebe, são emoções. O que ele recebe é amor, é algo que o dinheiro não pode comprar. O que ele recebe é gratidão, ele ganha novos amigos, ele, né, tem uma compreensão maior das coisas, ele se eleva a Deus, como foi dito ali, né?
bem até aqui, gente? Estou finalizando. O exame da caridade. Isso daqui é uma outra historinha, né, do Apólogos, Contos e Apólogos, que é o seguinte. Fala, né, de um centro espírita que foi fundado por 3 homens, né, que resolveram fundar o centro espírita. A caridade ali seria breve tempo, árvore abençoada e frondosa, resultando em fonte para sedentos, mesa farta aos famintos e refúgio calmo aos sofredores. A instituição era um templo exclusivamente dedicado ao evangelismo salvador, avizinhando-se o 10º aniversário da instalação, ou seja, do centro, né? Quando o centro estava fazendo 10 anos, Custódia, a benfeitora, pediu que fizessem orações comemorativas especiais, benfeitor espiritual, tá? Ribeiro, Pires e Martins exultaram de contentamento. Combinaram pronunciar 3 palestras diferentes no dia indicado. Um deles falaria sobre o tema caridade e humanidade. O outro, caridade e iluminação. E o último, caridade e harmonia. E a notável sessão foi encerrada com disfarçáveis sensações de ventura no espírito coletivo. Ribeiro, Pires e Martins, não cabendo em si de contentes, evitaram o bonde, ou seja, não foram de ônibus, né? Foram andando para melhor se entregarem à conversação íntima e longa no retorno ao ambiente doméstico. Não haviam caminhado 1 quilômetro quando foram defrontados por uma senhora de humilde. Não se lhe viam os traços fisionômicos com suficiente nitidez, mas Só os um pés... minutinho, Cris. Oi. Maria da Penha, você pode deixar o seu microfone no mudo, por favor, que está atrapalhando a leitura da Cris, por favor? Não, Vai, Cris. não se lhe viam os traços fisionômicos com suficiente nitidez, mas os pés calçados pobremente, a roupa modesta e limpa, e o chale escuro infundiam-lhe dignidade venerável. Abordou-os franca e reverente: Senhores, ajudem-me em nome da caridade. Estou sozinha e é mais de meia-noite. Tenho trabalho urgente em Arrabalde próximo. Entretanto, na posição em que me vejo, sou desconhecida na cidade. E em tom súplice acentuou: Qual dos 3 me concederá um abrigo até a manhãzinha? Somente até o nascer do sol? Os cavalheiros entreolharam-se assustadiços. Ribeiro, constrangido, manifestou-se hesitante. Infelizmente, não posso. Minha mulher não compreenderia. Pires, encorajada, juntou: Eu também sinto dificuldade. Sem dúvida, estou pronto a praticar o bem. Contudo, a senhora, apesar de credora de todo o meu respeito, é mulher, e meus vizinhos não me perdoariam, notando-lhe a presença junto de mim. Martins, por último, falou firme: Por minha vez, nada posso fazer. Realmente não sou um homem sem lar. Minha família, entretanto, não entenderia a concessão que a senhora está pedindo. Aliás, não é mesmo razoável que solicita uma hora dessas. Não posso arriscar. Enorme silêncio abateu-se ali sobre os 4. Mas Ribeiro lembrou-se que se cotizassem, oferecendo-se um leito por algumas horas num hotel barato. Cada qual ofereceu 5 cruzeiros e a senhora afastou-se com palavras de agradecimento. Acontece, no entanto, que nem Ribeiro, nem Pires, nem Martins conseguiram repousar. Algo lhes feria a consciência e o coração. Na reunião da semana seguinte, Custódia, que era benfeitora, né, apareceu e, muito bem-humorada, através do médium, explicou ao trio assombrado: Meus amigos, aquela senhora era eu mesma. Com a graça de Jesus, materializei-me em plena rua, a fim de examinar-lhes o progresso em matéria de caridade. Reparei que para vocês ainda é muito difícil abrir a porta do lar. Mas se com 10 anos de estudo puderam desatar a bolsa e ceder 15 cruzeiros, sentir-me-ei muito feliz se conseguirem abrir o coração ao verdadeiro amor fraterno daqui a 100 anos.
O essencial, porém, é não interromperem de nenhum modo o estudo e o trabalho na direção do alto. Não há motivo para desânimo. Vamos continuar. Então, olha que bacana essa história, né? É fácil falar de caridade, difícil é fazer. O mundo, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. A gente ainda tem dificuldade para fazer a caridade, tá na Boa Nova isso, né? A gente ainda tem dificuldade para fazer a caridade pela nossa fragilidade, não necessariamente porque nós somos pessoas ruins. Tudo bem? Tudo. Aquele que tem caridade no coração, aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Santo Agostinho. Ou seja, se eu sou uma pessoa caridosa, eu não preciso de algo material. Eu não necessariamente preciso dispor de dinheiro. Eu sempre tenho alguma coisa para dar. Finalizei, gente. Tô muito atrasada? É. Tô atrasada, mas nem tanto. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? De boa? Tudo bom. Tudo. Tudo certo. Muito bem. Então, que a gente possa ir dormir hoje tendo a consciência de que a caridade é a mãe de todas as virtudes, de que é a caridade que vai nos elevar até Deus, de que é ela que vai nos dar a condição da vida futura, né, do reino de Deus, e que é através dela, e só através dela, que nós vamos melhorar, evoluir, progredir, crescer, moral e espiritualmente. E que isso tudo, com os nossos pais, tem que ser muito mais. Obrigada, gente. Boa noite para todos vocês. Por isso que eu mandei o videozinho no grupo, porque não ia dar tempo de colocar aqui. Porque como a gente ia fazer a parte prática, não ia dar tempo de colocar o videozinho aqui. Bom, então seguindo aí para os finalmente, vibrações por Aline e a prece final com César. Vamos lá, pessoal, vocês me ouvem? Sim? Perfeito. Fechamos os nossos olhos, vamos agradecer por essa aula que trouxe tanto aprendizado para nós, que sirva, né, de direcionamento, acalento para o nosso coração, ensinamento, que tenhamos sabedoria para conseguir internalizar tudo que a gente aprendeu aqui nessa aula. Assim seja. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja presente, que possamos sair dessa aula agradecidos por todo o ensinamento, por toda a bondade, por toda a luz, e que o nosso Pai, que tanto falamos sobre paz, o nosso Pai maior, Deus, possa nos abençoar, nossos caminhos, nosso ensinamento e principalmente nossos atos no dia a dia, sempre presente com amor a todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Tudo bem.